Atenção! Novidades no processo da revisão da vida toda. É isso mesmo. A movimentação dentro do tema 1102, o próprio processo da revisão da vida toda. Eu já recebi em primeira mão a manifestação que está aqui para julgamento dos ministros e eu vou trazer aqui para vocês. Nós precisamos de advogados combativos. Afinal, muitos estão esquecendo a valorosa lição do doutor Heráclito Sobral Pinto, um dos maiores juristas da nossa era, pessoal. Ele dizia: a advocacia não é profissão para covardes. Ô professor Nakamura, mas o que eu quero entender é que se tem mais algum advogado que está junto nessa causa. Tem sim, pessoal. Primeiro, pessoal da ABL, né? Já quero dar os meus parabéns, já falaram publicamente que vão lutar até o final, não desistiram. Também dar os parabéns para o Dr. Medeiros, a quem está fazendo um belíssimo trabalho de articulação na revisão da vida toda. É isso mesmo. Vamos ter uma reunião. Depois, no final do vídeo eu vou falar, só para quem assistiu até o final, mas parabéns para o Dr. Medeiros, vão lá no canal dele, se inscrevam, deem os parabéns também, porque ele está fazendo muito. Ele faz os vídeos, só que às vezes tudo o que ele faz ainda não transparece ali, ou ele quer também preservar um pouco, né, as informações, para não ficar dando munição para o adversário, mas saibam, pessoal, tem muita gente trabalhando pelos aposentados. E se fosse só para ficar fazendo vídeo, aí beleza. Mas eu quero... Um dia eu vou morrer, eu quero deixar um legado de luta, não de falação, ai, ganhei visualização na ansiedade dos aposentados. Não é esse legado que eu quero deixar, tá bom? Então, aí ó, eu provo para vocês, pessoal. Tivemos um congresso, né, esses dias, do direito previdenciário, tivemos um painel, uma palestra inteira sobre a revisão da vida toda. Vamos ter em breve o portal Migalhas, um dos maiores portais jurídicos, está fazendo um evento só sobre revisão da vida toda, sobre as questões de modulação de efeito, superação de precedentes. Então, assim, a comunidade jurídica está atuando. Se o seu advogado desistiu, show de bola, hein? Parabéns! É isso aí! Oi, advogado que desiste na primeira dificuldade. Rapaz, se meu pai visse um negócio desse, meus amigos... Então, essa é a resposta. Doutor, a revisão da vida toda acabou ou não acabou? Não acabou. Manifestação direto do STF, tá bom, pessoal? Olha aqui, um terceiro interessado, aposentado, né? Eu não gosto nem de falar o nome de quem está se manifestando, porque da outra vez eu fui elogiar o trabalho do Carequinha da Cidadania, ele veio me xingando de burro, minha família inteira viu aquele negócio. Tudo bem, eu só dei elogios porque ele foi muito corajoso. Na época lá do 14º salário, um monte de gente falando abobrinha, ele foi lá, corajoso, falou, não vai sair, não tem dinheiro para sair, foi desmascarando um monte de youtuber aí. Por isso que eu nem vou falar quem está fazendo a manifestação aqui, mas vamos lá. Ele está se dirigindo a vossas excelências de forma respeitosa, afinal, vossas excelências são os baluartes e, em tese, os maiores defensores das normas constitucionais do nosso país. Por vezes, confesso, não gosto de alguns posicionamentos tomados pela Suprema Corte em processos diversos. Divirjo de alguns posicionamentos, mesmo mentalmente. Afinal, sou apenas um advogado de primeiro grau, daquele típico feijão com arroz, e não um jurista, erudito ou doutrinador. Mas, ao final, me contento ante a total impossibilidade de agasalhar meu descontentamento ou alterar um supremo julgamento proferido por vossas excelências. Como disse, me calo. Mas, mesmo os julgamentos supremos devem ser pautados na ética, no princípio de justiça e principalmente consolidados em princípios legais e morais. Após, atento a tudo que envolveu a revisão da vida toda e tendo em vista o ativismo jurídico processual instaurado que nortearam a matéria em período recente e em vista do inegável interesse de milhares de pessoas, idosos e idosas, deficientes e necessitados, e ante tudo e a necessária busca e preservação e aplicação, o amparo da lucidez das normas contidas na Constituição da República, me senti na obrigação imperiosa de externar minha modesta opinião e sugestões. Faço isso, senhor Luiz Roberto Barroso, em conjecturas mentais, mas isso não vem ao caso. Embora Vossa Excelência alardeie a simplicidade no dia a dia e não o juridiquês. Então, em sua homenagem, a simplicidade ou até ligeira e indesejada ironia, né? O Barroso falou, né? Não, nós não precisamos de juridiquês, citou algumas expressões em latim, mas ele mesmo também gosta de soltar um latim ali nas decisões, meus amigos.
Eu trouxe um trecho ali, vocês viram, né? Tá nos vídeos curtos aí, nos shorts. Compreendo perfeitamente que é dever da Suprema Corte e de nossos ministros supremos proteger as contas públicas, evitar que os erros da administração pública, intencionais ou não, praticados ou venha praticar, tenham o condão de corromper o futuro e amaldiçoar as contas públicas, sejam elas previdenciárias ou o merecido deleite do farto banquete dos bancos e de poupudas aposentadorias de milhares de servidores públicos dos três poderes da República. Não daqueles que hoje fazem jus a revisar seus benefícios, tendo inclusive recolhido centenas de contribuições previdenciárias anteriores a 1994 e que não foram aplicadas para o fim de definir o valor da aposentadoria que cada um fazia jus. Mas afinal de contas, para que servirá a nossa modesta petição? Senhor presidente, senhor relator, espero que eu tenha externado adequadamente os predicativos dignos de vossas excelências. Né, pessoal, porque tem um vídeo aí famoso na internet do advogado que foi fazer sustentação oral, chamou os ministros de você e tomou uma bronca, né? Daí teve gente que falou, mas realmente tem que seguir ali um rito processual, e outros falaram, o pessoal tem um rei na barriga e tal. Então, realmente tem que se dirigir corretamente, porque senão os ministros ficam bravos, hein, meus amigos? Mas vamos lá. A AGU está induzindo os ministros do STF a erro, desviando das veredas da Carta da República e do próprio portfólio de jurisprudência da Casa. No início da tramitação da revisão da vida toda, o INSS, através da AGU, juntou nota técnica ao recurso extraordinário, 1.276.977, estimando que o custo com a revisão da vida toda teria o dispêndio de 48 bilhões em um prazo de 10 anos. O presidente Bolsonaro alardeou aos quatro cantos que a revisão da vida toda quebraria o Brasil. Sugeriu números aleatórios, nem sei o quanto. E agora o governo Lula supera em muito os devaneios bolsonaristas. Logo após, as forças ocultas da AGU trouxeram um valor um pouco mais elevado, 360 bilhões para 15 anos, ou 24 bilhões por ano. É tão surreal e mentirosos tais valores que temo pela sanidade de quem acredita neles. Não sei que cargas d'água esse valor de 360 bilhões foi elevado para 480 bilhões para esse mesmo período de 15 anos. Cada dia o valor se eleva mais e agora já estão ventilando o valor de 540 bilhões de reais, o que despertou no coração do ministro Dias Toffoli a bondade de, junto da AGU, perdoar 10% do valor da causa, né? Então, eles falaram, prejuízo aí de 540 bilhões para os cofres públicos, o INSS e o AGU são tão bonzinhos que vão perdoar os honorários de sucumbência e aí vão deixar de cobrar dos aposentados 54 bilhões de reais. Sabe aquela pessoa vitimista que ela tá errada, daí ela quer jogar a situação falando, como você foi capaz de me acusar disso? Mas eu sou tão bonzinho que eu nem vou cobrar os honorários de sucumbência. INSS, vai dormir, INSS. Acorda pra vida, que é isso? Tá achando que tem tonto aqui? Muito bem colocado aqui na manifestação, pessoal. Então, se procedente a revisão da vida toda, na versão do Toffoli, seriam 5 milhões de reais para cada autor do processo de revisão, o equivalente a 3.541 salários mínimos para cada autor do pedido de revisão. Sério, pessoal, vocês acham? Você acha que esses números da AGU, que o Dias Toffoli está usando, vocês acham que vai dar 5 milhões de reais para cada aposentado? Você fez os cálculos. Ainda que haja, às vezes, um índice diferente, alguma pequena divergência nos cálculos, alguém aí recebeu a notícia de que vai receber 5 milhões de reais de atrasados? No escritório mesmo, a gente tem casos de 60 mil reais, 100 mil reais. Temos alguns casos de 500 mil reais de atrasados, ok. Mas primeiro que essa não é nem de perto a maioria, são um caso ou outro, por isso que eu lembro até de cabeça, assim, mas a grande maioria, 20 mil reais, 40 mil reais, 60 mil reais. Até tudo bem, vários também têm 100 mil reais para receber. Mas e aí?
Vai falar que tem 5 milhões, igual o Dias Toffoli e a AGU estão falando? Por outro lado, advogados, cronistas, juristas e aventureiros argumentam que, em razão da decadência e preclusão, o valor total não atingiria 5 bilhões em 10 anos. Fato que gera uma discrepância monumental e despertou o alerta cidadão. Então, peraí, como é que... Não, você tem uma margem de erro ali, né? Você já ouviu falar? A pesquisa apontou não sei o que, mas com a margem de erro de 2 pontos para mais e para menos. Aí como é que você sai de um cálculo de 5 bilhões de reais? Os juristas, economistas chegaram no máximo a 15 bilhões, mas é bem menos, mas chegaram no máximo ainda a 15 bilhões de reais em 10 anos. E do nada a AGU fala em 540 bilhões de reais. Não, mas que margem de erro é essa, né? Para acreditar, você tem que fazer um esforço mental muito grande, viu? E o Dias Toffoli fez esse esforço mental. Parabéns. Bom, a manifestação diz acreditar que o ministro Barroso está passando da hora de Vossa Excelência determinar que a tal unidade esclareça de vez quanto estaria orçado o dispêndio para pagamento da revisão da vida toda no prazo de 10 anos, para 104 mil ações distribuídas até 21 de março e pendentes de julgamento. Por que que usa essa data, pessoal? Porque foi a data de julgamento. Agora, os ministros, né, em nossa experiência, eles também têm usado a data de publicação de acórdão das ADIs para limitar os direitos. Isso pode acontecer. Mas mesmo assim, tem 104 mil processos segundo o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Joga lá, joga mais 6 mil processos que seja, 110 mil processos que seja. Cada um recebendo 20 mil, 30 mil, 60 mil, mais o reajuste mensal. Faz as contas, meus amigos. Barroso, como a manifestação aqui pede, por que Vossa Excelência não mandou então falar, para tudo? O argumento jurídico já ficou de lado faz tempo, porque o argumento jurídico só tem a favor dos aposentados. Isso é fato notório. O Zanin, o Flávio Dino, o Dias Toffoli, o Barroso, só estão falando do dinheiro. Só. É verdade. Assiste lá o julgamento. Eu tenho os trechos aqui completos. Assiste o julgamento. O ministro Alexandre de Moraes falando de regra de transição, do espírito do legislador, proibição ao retrocesso social. Uma vez que nós atingimos uma conquista social, a gente não pode voltar atrás. Então, argumento jurídico para o lado dos aposentados, vários. Argumento jurídico para o INSS, nenhum. Só argumento econômico. Então, o Barroso, ele deveria ter a grandeza de falar, ó, beleza, vamos fazer modulação de efeitos aqui? Vamos limitar os atrasados? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos levantar o cálculo, ainda que não seja um cálculo 100%, né? Tenha aquela margem, tudo bem, mas faz um levantamento. Porque ficar nesse achismo... E outra, pessoal, todas as provas no direito processual brasileiro, elas estão submetidas ao contraditório. Ou seja, eu posso apresentar uma prova, tudo bem, mas a outra parte, ela tem o direito de se manifestar sobre aquela prova. Então, a gente entrou com um processo. Eu estou juntando uma carteira de trabalho, por exemplo, qualquer prova. Estou juntando um documento. A outra parte, ela pode se manifestar. Ó, então, entrou com uma ação contra o banco, falando que o empréstimo consignado era RMC e tudo mais. O banco junta uma prova lá, um contrato com assinatura. Tudo bem, é direito do banco. Só que a gente também pode se manifestar sobre aquela prova. Ó, a assinatura é falsa, ou então assinou, mas prometeu outra coisa. Então, qualquer uma das partes pode juntar provas? Pode. Pode fazer alegações? Pode. Mas tem que estar atrelado ao princípio do contraditório. E esses números, né, 48 bilhões, 360, 480 e agora 540 bilhões... Que irresponsabilidade do Dias Toffoli em trazer um número desse, sem dar oportunidade à parte dos aposentados, aos Amiticuri, de se manifestarem. Cadê o contraditório? Não tem, né, pessoal? Não tem. Tá, nós. Vamos lá. Bom, aqui também diz a manifestação, o que vocês já sabem, né, que a aplicação das ADIs não pode ser aplicada retroativamente, não pode ser aplicada para trás, principalmente porque a gente já tinha uma decisão de mérito do próprio STF, de 1º de dezembro
de 2022 e decisão do STJ desde dezembro de 2019. Então, até falando sobre... Vamos terminar aqui, mas eu vou falar sobre esse recebimento e sobre a informação que vocês querem saber da novidade. Novidade aqui, ó. Não coloquei na capa, hein, pessoal? Só para os aposentados saberem, para não dar armas para o adversário. Muito bem, o ministro Haddad está culpando os aposentados por eventual derrocada das contas públicas de 2024 e 2025. Mas como assim? Né? Os aposentados não receberam, não pagaram a eles e ainda são os culpados? Na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a lei que regulamenta e prepara o orçamento público para o ano seguinte, colocaram lá uma estimativa de 470 bilhões de reais, pessoal. É preciso ter a seriedade e pagar no mínimo aos 104 mil aposentados que ousaram pleitear seus direitos. Uma merreca. Presidente Barroso, mande fazer as contas da revisão da vida toda. Faça ou determine uma perícia contábil, tomando-se por base os valores médios dos processos de revisões, distribuídos até 21 de março. Como resultado da perícia, veja se o STF está ou não sendo vítima de fake news de uma entidade infiltrada na AGU, induzindo os ministros a erro. Senhor ministro relator, velhos não tem tempo de esperar, então conclua de vez seu voto, ponha a carroça para andar, chama a atenção de vossas excelências as questões de ordem, da doutora Gisele e do IEPREV. E para ajudar o vídeo do presidente do STF, eu sou aposentado e sim, me sinto enganado pelo julgamento das ADIs 2110 e 2111 e afrontado com a extinção, em tese momentânea, da revisão da vida toda. Então, parabéns aqui, não vou citar o nome porque já deu problema lá outra vez que eu citei o nome de uma petição pública, né? A petição é pública e o cara veio me xingar de burro, né? Eu não engoli até hoje, eu tô magoado. Deus fala que... A Bíblia fala que a gente tem que perdoar. Eu tenho tentado colocar isso em prática. A mágoa é uma porcaria, porque a gente que fica magoado, né? A outra pessoa nem sabe que a gente tá passando por isso. Mas vamos lá. O ministro Barroso só trouxe argumentos econômicos. Então, a manifestação pede só... Não está pedindo para ele rever o voto dele. Só está pedindo, Barroso, então é o seguinte, faça uma perícia contábil. E isso é mais fácil do que vocês imaginam. Por quê? Porque o CNJ, ele tem os dados, né, de 104 mil processos. O que precisa ser feito? Não é alguém humano, manualmente, olhar cada um dos processos e fazer os cálculos. Faz um cálculo por cima, vai. Pega o que foi apresentado nos cálculos de cada um e soma. Esse dado, valor da causa, isso já existe, já está ali protocolado. É só uma inteligência artificial conseguiria somar esses valores. É só para ter uma estimativa. É só para ter uma estimativa. Não é ainda o valor definitivo, porque muita gente não fez cálculo ou fez cálculo errado, enfim. Mas beleza, é só para ter uma estimativa. E show, já vamos ter um ponto de partida. Porque, somando os valores da causa de cada um desses 104 mil processos, aí vai ter lá, 20 mil reais, 60 mil reais, 150 mil reais, 200 mil reais. Beleza, soma tudo. Aí a gente vai ter um número. Porque eu tenho esses dados? Não tenho. Algum dos institutos que atua como amicus curiae tem esses dados? Não, é o CNJ que tem. São dados públicos, mas estão em poder, em posse do CNJ. E é o que eu falei, são dados. Quando a gente vai entrar com uma ação, a gente tem que cadastrar o nome da parte, CPF, fazer petição, cálculo e tudo mais. E colocar num campo ali valor da causa. O que eu estou sugerindo, e acho que acertadamente a manifestação também, é um cálculo. O ideal seria a perícia contábil. Ainda mais numa causa de tamanha grandeza, concordo. Mas, mesmo indo para um caminho um pouquinho mais fácil, só para ter uma estimativa, só para ter um início de conversa, soma os valores da causa desses 104 mil processos. Só para ter um ponto de partida. E agora, o que você estava esperando, pessoal? A gente vai ter uma reunião com o ministro da Previdência para tratar da revisão da vida toda. Então, mais uma vez, eu peço que vocês vão no canal do Medeiros, agradeçam por tudo que ele vem fazendo. Não precisa necessariamente escrever sobre essa reunião,
Vamos deixar abaixo só entre a gente. Eu nem tô colocando na capa, no título. Mas ele tá fazendo muito. Outros advogados também, pessoal. Então tem muita gente trabalhando em silêncio. Eu venho trazendo essas informações, mas eu pergunto antes. Eu perguntei antes se eu poderia falar dessa reunião ou não. Que o Dr. Medeiros teve a honra, né? Assim, aliás, eu me considero honrado de ter sido lembrado por ele e ser chamado para essa reunião com o ministro da Previdência. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo. O que eu puder ajudar, o que eu puder fazer, né? Sobre essa reunião, pessoal, a gente não pode dar muitos detalhes, mas eu digo que o importante não é a gente chegar lá com essa mágoa no coração, falando e não sei o que, esbravejando. Vamos chegar lá para resolver. Vamos mostrar os números, né? O Dr. Murilo Leite também vai mostrar os cálculos, vai mostrar os números. Vamos mostrar os números e vamos mostrar as soluções. Vamos mostrar que já existe no processo questões que não precisam invadir a seara da política ou da manobra jurídica. Não. Existem soluções dentro do processo já. Como modulações de efeito, que antes era temida pelos aposentados e agora vem surgindo como uma ferramenta para garantir o direito de quem procurou seus direitos. Poxa, mas e quem não entrou com a ação? Difícil. Vamos lutar também. Mas, sinceramente, eu tô fazendo vídeo 3 anos falando para entrar com a ação, né, gente? Então, esse momento, quem entrou com a ação já tá com o coração um pouquinho mais quentinho, já tá com a ansiedade agora diminuindo um pouquinho. Já vê um horizonte, né? Já vê, pelo menos ali do reajuste, uma limitação dos atrasados e tal. Vamos ter novidades em breve. Então vão lá, né? O pessoal da BL trabalhando, Dr. Medeiros fazendo um trabalho excepcional de articulação. Ele tem muita influência, né? Quem aí conhece a história dele, o homem é fera, pessoal. O homem é fera. E tá fazendo muito pelos aposentados. Ainda que às vezes não apareça tanto, às vezes, né? É igual eu falei, esse trabalho de articulação, eu não tenho essa influência, eu não conheço essas pessoas, entenderam? Então, tudo que eu relato aqui pra vocês, eu pergunto antes se já é o momento de tratar ou não. Eu só quero que você acalme o seu coração. Tem gente trabalhando, pessoal. Não acabou nem de perto, nem começou o prazo para recurso ainda, nem nas ADIs. Tem ainda o julgamento dos embargos da revisão da vida toda. E podem ter embargos dos embargos. Calma! Acompanhe aqui as últimas informações. Se inscreva nesse canal. Deus te abençoe. Saúde e paz. E vamos juntos. O WhatsApp do escritório está aqui, para quem quiser fazer uma análise completa da sua aposentadoria, ou procura um advogado de sua confiança, que vai dar tudo certo. Existem várias outras revisões. Revisão do CNIS, a revisão mais importante que a revisão da vida toda, a revisão do CNIS é a revisão mais importante, e essa não precisa esperar o STF. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado, Deus te abençoe e até a próxima.